Então, gente, nas aulas 47 e 48, aí da apostila, da página 213, nós continuaremos com o tópico equilíbrio químico. Só que hoje a gente começa a especificar um pouco mais essa definição, tá? De que maneira? Então, vamos só dar uma repassada no que seja o equilíbrio químico, né? Então, lembra, o equilíbrio químico é uma reação química em que a dinâmica dela é reversível. Então, os reagentes formam os produtos e os produtos lentamente retomam a formação dos reagentes. E aí chega uma parte, Tomás, que a reação química fica nas duas direções, na reação direta e na reação inversa. Uma outra coisa que acontece, turma, quando a reação química atinge o equilíbrio, é na velocidade das reações, né? Então, a reação química, quando ela vai formar produto, ela tem uma certa velocidade. E quando essa reação retroage, ela também tem uma certa velocidade. Na condição de equilíbrio químico, as duas velocidades são iguais. A velocidade de formação de produto é igual à velocidade de formação de reagente. Então, quando V1 é igual a V2, né, sendo que V1 é a velocidade da reação direta e V2 é a velocidade da reação inversa. Quando as duas se igualam, nós temos aí a definição ou a condição de equilíbrio químico, tá? E a gente viu, turma, que na condição de equilíbrio químico, nós podemos calcular o Kc, que é a constante de equilíbrio. O que é a constante de equilíbrio? É uma relação entre a concentração dos produtos e dos reagentes. Por que a gente chama Kc? Porque é a constante de equilíbrio, K, para a concentração. Por isso que a gente chama de Kc, constante de equilíbrio para a concentração, tá? Então, a gente já viu esses cálculos, né? A gente já sabe como é que monta as equações. Então, nessas condições dessa reação aí de exemplo, então a constante de equilíbrio, né, o Kc, a gente vai calcular de que forma? Concentração de C vezes a concentração de D, elevados aos respectivos expoentes, né, que se tratam dos coeficientes estequiométricos, dividido pelas concentrações dos reagentes A e B, que é elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos, né, que se transformam em expoentes. Isso a gente já viu, né? E agora, o que a gente vai ver hoje? Primeira coisa, você pode calcular o equilíbrio químico, turma, de uma reação química em geral, desde que ela seja ou tenha compostos líquidos, aquosos, gasosos, foi o que a gente viu mais até agora, mas jamais sólido. Quando você tiver uma reação química em equilíbrio químico e um deles estiver na forma sólida, ele não pode ser considerado na equação do Kc, com a sua concentração. Por que isso? Porque substâncias sólidas, a concentração delas é fixa, tá? Então, ela não varia, porque ela fica sempre sólida. Então, não existe o cálculo da constante de equilíbrio para substâncias sólidas. Aí você fala, poxa, mas e daí? Eu vou cancelar a equação inteira? Não. Você só não vai considerar aquela substância que for sólida. Então, nesses exercícios de equilíbrio químico, que a gente vai começar a ver agora, vocês vão ter que prestar muita atenção nas formas de estado físico das substâncias. Se elas estão na forma sólida, na forma líquida, na forma gasosa, ou se elas estão em meio água, em meio aquoso. Então, se as substâncias forem líquidas, aquosas ou gasosas, você pode utilizá-las na equação do Kc, mas jamais se elas forem sólidas. E aí eu vou mostrar daqui a pouco o que a gente faz com elas, né? Geralmente a gente corta elas da equação, tá? A gente vai montar a fórmula do Kc, considera as outras substâncias, menos a substância sólida, tá? E quando você tem as substâncias sólidas, com certeza você vai ter um equilíbrio que tem mais de um estado físico, né? Então, a gente já começa a ver a definição de equilíbrios químicos que sejam homogêneos e heterogêneos, tá? O que é um equilíbrio químico, turma? Homogêneo e heterogêneo. Então, do lado esquerdo aí, vocês têm um tubinho azul que você tem um sistema, né? O químico está segurando aí, é um equilíbrio químico.
tá? É um equilíbrio químico entre uma substância aquosa, né, em meio aquoso, ela é incolor e a substância sólida é azul, tá? Então, o que, que nós temos aí? Um equilíbrio químico heterogêneo, porque nessa condição de equilíbrio existem substâncias químicas de estados físicos diferentes, no caso, sólido e líquido, tá? Agora, do lado de lá, a gente tem um frasco que tem o que dentro? Gás. Ah, mas esse sistema está em equilíbrio, tá? Você tem dois gases aí que eles estão indo e voltando, então existe um equilíbrio. Só que o equilíbrio, turma, é homogêneo, porque a substância que compõe o reagente e o produto, ambas são gasosas. Então, esse é um equilíbrio químico homogêneo. Então, equilíbrios químicos homogêneos, eles envolvem substâncias químicas que têm o mesmo caráter em relação à forma física. Então, ou vai ser tudo líquido, ou vai ser tudo aquoso, ou vai ser tudo gasoso, ou então, turma, você pode ter uma mistura de líquido com aquoso, tá? Pode ser líquido e aquoso, que vai ser homogêneo também, tá? Porque ambas estão na forma líquida. A água é líquida. Então, se você dissolve uma substância em água, ou ela se dissocia ou ioniza, né? Então, você tem as substâncias líquidas e aquosas, elas são consideradas no mesmo estado físico, tá? Então, seria um equilíbrio homogêneo. Então, equilíbrios homogêneos, eles vão ocorrer em reações químicas, né, nas quais os reagentes e produtos formam, na verdade, turma, um único sistema em relação ao estado físico, que a gente fala que é um sistema homogêneo. Exemplos, né? Então, se você tem uma reação como essa aí, ó, gás hidrogênio reagindo com gás iodo, formando um gás de ácido iodídrico, o HI. Se você olhar ali embaixo, vai ser tudo gasoso. Professor, mas eu vou ter que colocar isso? Não, isso já vem na equação, tá? Então você não vai precisar olhar para a substância e tentar adivinhar. Isso aqui é sólido, isso aqui é líquido, aquoso. Não, isso vai ser dado. Geralmente ele está como um índice assim embaixo, né? Então você consegue distinguir ou discernir aí a forma física, né? Então, nesse caso, é um sistema, é um equilíbrio químico homogêneo de um sistema aquoso, desculpa, de um sistema gasoso, né? Porque tudo aí está na forma de gás. Agora, a gente também pode ter um equilíbrio químico homogêneo quando você tem, por exemplo, líquidos, tá? E esses líquidos, turma, pode estar na forma líquida, né? Se for uma substância, né? Na forma pura, ou então pode ser que você pegou aquela substância química e você colocou ela em água, então ela vai estar na forma aquosa. Então veja, aquoso e líquido é considerado uma mistura não, um equilíbrio homogêneo, tá? Então, ó, o ácido acético aí aquoso, C2H5OH, que é o etanol aquoso, né? Depois você tem lá você tem um éster, né? CH3CO, C2H5, a gente vai ver essas estruturas em química orgânica depois, também é aquoso, e a água é líquida. Aí você fala, poxa, então aquoso e líquido é um único estado físico. Exatamente. Por isso que a gente considera esse equilíbrio químico um equilíbrio homogêneo, tá? Agora, por outro lado, a gente pode ter substâncias sólidas e gasosas juntas em um equilíbrio químico, tá? Então, um carvão, por exemplo, né? Um carvão que se oxida, o carvão está oxidando, está formando CO, monóxido de carbono. Se você pegar esse CO e mantiver essa substância num sistema fechado, ela pode se decompor novamente em carbono sólido e gás oxigênio, tá? Então, essa retroatividade dela vale, é um equilíbrio químico, mas que envolve estados físicos diferentes, né? Estados gasosos e sólido, né? Então, nesse caso, é um equilíbrio químico heterogêneo. Tem diferentes formas de estado físicos das substâncias envolvidas. Então, isso pode estar presente em substâncias sólidas e gasosas. Agora, pode estar presente também, meu povo, quando você tem uma reação de ionização ou dissociação. Professor, o que é isso mesmo? É a separação dos íons.
Então, por exemplo, ali, se tem sulfato de bário, o BaSO4. Sulfato de bário, turma, é uma substância sólida. Tem um Szinho ali embaixo, né? Se você colocá-lo em água, né? O que vai acontecer com os íons? Vai separar. Os íons vão separar em íons positivos, Ba2+, e íons negativos, SO4, 2-, que é o sulfato. Como você colocou em água, a gente não vai colocar aguado, nem agoso, a gente coloca aquoso, porque eles estão em meio água. Então, a gente tem aí um sistema em equilíbrio químico, né? E esse equilíbrio químico, ele é heterogêneo, tá? Mesmo sendo uma dissociação. Mesmo que haja só a separação dos íons, a gente também conta isso, tá? Como um equilíbrio heterogêneo, tá bom? Então, olha, o sulfato de bário, que eu já falei, né? Ele é sólido. O íon bário, que está dissociado aquoso, íon sulfato, que está dissociado aquoso. O que é dissociado mesmo? Quando você coloca em água e os íons se separam, tá? Quando é sal, quando é base, a gente fala dissociado. Quando é ácido, a gente fala ionizado. Por que isso? Porque no ácido, a ionização produz íons H+. A gente vai ver que isso é super importante depois para a gente estudar pH, né? Quando a gente vai ver se uma substância é ácida, neutra, alcalina, né? Então a gente vai ver isso mais para frente, tá? Muito bem. Então, olha, por exemplo, a gente tem esse equilíbrio heterogêneo aí, né? Por que é heterogêneo mesmo? Porque tem o CaCO3, CaCO3, né? É o carbonato de cálcio, que é sólido, depois tem CaO, que é sólido, e tem o CO2, que é gasoso, tá? Aí você fala, beleza, o que eu vou fazer com essa equação em equilíbrio? Né? A gente vai pegar, né, e a gente vai ver, então, as formas físicas, né, para calcular o Kc. Turma, o Kc não envolve substâncias sólidas, não envolve, porque as concentrações são constantes, não existe uma interação dele eficiente para cálculo de Kc. Então, o que a gente faz? A gente cancela. Então, veja, substâncias sólidas, a gente passa o traço, passa a régua, e o que a gente faz? A equação do Kc, então, tirando dessa equação de exemplo, nós tiramos o CaCO3, porque ele é sólido, tiramos o Cal, porque ele é sólido. Quem é que sobra? O CO2, que é gasoso, tá? Então, quando houver substâncias sólidas, para Kc, a gente corta fora, tá? Mas, professor, se eu for calcular o Kc desse equilíbrio químico, só vai sobrar o CO2? Exatamente, tá? Porque nós cortamos as substâncias sólidas para a determinação de equilíbrio químico, tá? O famoso Kc. Poxa, então quer dizer que sobra só o quê? Né? Sobra o gasoso, né? Sobra o gasoso, tá? Muito bem, o sólido nós cortamos. Agora, outros exemplos, né? A gente pode ter, por exemplo, HCl aquoso, nitrato de prata aquoso, cloreto de prata sólido, ácido nítrico aquoso. Eu digo para vocês, crianças, vamos calcular o constante de equilíbrio? Se fala, vamos. Então, como é que a gente calcula a constante de equilíbrio? A concentração de produto pela concentração de reagente. Só que nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar a substância sólida. Então, eu bati o olho no sólido, eu passo um traço. Eu não vou considerá-lo. Ele é café com leite. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou montar a equação de Kc sem o sólido. Então, concentração de produto, mas o Kc foi para os space, né? Foi para o espaço. O que eu faço? Considero só o HNO3, tá? Mas ele é aquoso, a gente considera. Cálculos de Kc, só não consideramos o sólido. Então, concentração de HNO3, que é produto, sobre o produto da concentração dos reagentes. Então, é a concentração de HCl vezes a concentração do nitrato de prata do AgNO3, tá? Olha só, aí você me pergunta, poxa, quer dizer então que a gente só olha e corta a forma sólida? Exatamente, gente, olha que coisa complexa, né? Porque química é muito fácil, e tem gente que acha que a química é difícil ainda, né? Então depois a gente corta a parte sólida, e aí a gente
vamos ver outros exemplos, né? Então, carbono sólido mais oxigênio gasoso produz dióxido de carbono gasoso. Se eu vou calcular o Kc, qual que é a primeira coisa que eu faço? Corto a forma sólida. E aí eu monto a equação do Kc. Concentração de produtos, CO2, sobre concentração de reagente, que vai sobrar só o gás oxigênio, tá? Outro exemplo, né? Vamos ver aqui. Vamos classificar os seguintes equilíbrios, primeiro, em sistemas homogêneos e heterogêneos. Então, essa homogeneidade ou heterogeneidade, ela é importante você verificar, porque é a partir dela que você vê se você vai usar todos os compostos para o cálculo do Kc ou não, tá? Então, veja, a primeira reação química, no item A, ela é um equilíbrio homogêneo, tudo na forma gasosa. A equação B é um equilíbrio químico homogêneo também. Se você olhar, tudo gasoso. O sistema em equilíbrio químico, no item C, você tem tudo gasoso. Então, o equilíbrio químico é homogêneo, tá? Letra D, turma, se você olhar ali bem, você vai ver que é um equilíbrio químico aheterogêneo, tá? Veja, turma, que o carbono, ele está na forma sólida, né? Aí você fala, poxa, a água é gasosa, o monóxido de carbono é gasoso, o hidrogênio é gasoso. Perfeito, mas não adianta porque o carbono é sólido. Então, o equilíbrio químico é heterogêneo, tá? Se a gente fosse calcular o Kc, eu não consideraria o carbono, tá? Você pode até colocar ele na equação, né? Colocá-lo na equação, mas aí você cancela ele antes de fazer o cálculo, né? Quer dizer, então, que o Kc vai ser em cima da água, do CO e do H2? Exatamente, tá? E por último, turma, aí no item E, a gente também tem um equilíbrio químico de caráter heterogêneo. Por que isso? Porque você tem formas sólidas, formas aquosas e formas gasosas coexistindo as três juntas, né? Por falta de duas diferenças, nós temos três. Então, esse sistema ele vai ser heterogêneo de carteirinha, tá? Porque ele tem aí três tipos de compostos formados, tá? Tudo bem? Deixa eu ver alguma pergunta, alguma dúvida. Google, professor, boa tarde. Poderia me informar o conteúdo da aula para o Noticiário Diário? Google, está lá no alto da minha apresentação, aqui, ó. Está aqui, ó. Equilíbrios heterogêneos, traço KP, tá? Equilíbrios heterogêneos, ó, vou colocar bem grandão aqui, ó. Equilíbrios heterogêneos, tracinho KP. Tudo bem? Deixa eu ver. Tirando o Google, mais alguma pergunta de alguém aqui? Deixa eu ver. Professor, eu tenho duas. Oi, fala, Isadora. A primeira é, depois que a gente pegou o equilíbrio, deixa nessa forma de fração, né? Isso, porque na verdade, Isadora, o equilíbrio químico, né, a constante de equilíbrio químico, ela é uma razão pela concentração de produtos sobre a concentração de reagente. Tá. Obrigada. E a segunda é, para uma reação, então, ser homogênea, os três elementos têm que estar no mesmo estado. Vamos supor, se está um em gasoso e um em líquido, ainda assim é heterogêneo, né? Exatamente. Na verdade, Isadora, não são três, né? Na verdade, são todos eles. Essas reações que eu apresentei, Isadora, são alguns exemplos, né? Você tem reações de equilíbrio químico com 10, com 12 componentes. Então, em princípio, você teria que checar todos eles, entendeu? Obrigado, professor. De nada. Se houver um deles, vamos supor que você tem um sistema lá com 5 reagentes e 6 produtos. E todos estão na forma gasosa, menos a água. Aí, um abraço. Aí você considera o sistema heterogêneo, tá? Você só não considera heterogêneo se tiver líquido com gasoso, entendeu? Líquido. Desculpa, se tiver aquoso. Aquoso com líquido. Perdão, olha só, estou viajando aqui.
Se tiver aquoso com líquido. Aquoso e líquido compreende a forma líquida, tá? Então, aquoso com líquido é considerado homogêneo, entendeu? Obrigada, professor. De nada, gente, de nada. Deixa eu ver, então. Mais nenhuma pergunta? Vamos continuar. Muito bem, meu povo. A gente viu os cálculos da constante de equilíbrio Kc, né? Mas também existe, turma, o cálculo da constante de equilíbrio Kp. Aí você fala, o que é o Kp, né? Então, veja, o Kc é a constante de equilíbrio em função da concentração. O Kp, povo, é a constante de equilíbrio em função da pressão. Então, nesse caso, a gente só única e exclusivamente vamos considerar gases, tá? A gente só vai considerar quem for gás, tá? Então, no caso do Kp, a gente vai considerar os gases, por quê? Porque só os gases que terão pressão, tá? Então, a gente vai calcular, na verdade, a constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos gases. O que é pressão parcial? É a pressão que ele ocupa em relação à pressão total de outros gases, por exemplo, né? Então, a gente vai considerar agora o Kp. Então, as gasosas, é muito mais fácil medir a pressão do que a concentração. Então, essa constante de equilíbrio, ela reflete, turma, esse cálculo em cima da pressão de reagentes e produtos, tá? E como é que a gente vai calcular isso, né? Então, essas pressões parciais dos participantes gasosos, né? Então, a gente vai calcular, dando por exemplo, né? Eu tenho essa reação aí, SO2 gasoso mais O2 gasoso, produzindo SO3 gasoso. Opa, é um equilíbrio químico homogêneo, tudo gasoso. Mas aí eu posso calcular o Kc, que é a constante de equilíbrio em função da concentração, mas eu também posso, turma, calcular o Kp, porque tudo é gás. Então eu posso calcular o Kp dessa equação. Então, mas existem então dois tipos de equilíbrio que eu posso calcular? Yes. A gente pode calcular a constante de equilíbrio em função da concentração, que eu já falei, que é o Kc, ou pode calcular a constante de equilíbrio em função da pressão. Então, meu povo, a equação que vai definir o Kp é a pressão dos produtos sobre a pressão dos reagentes. Como essas pressões são individuais, a gente fala pressões parciais, tá? Então, nessa equação que foi dada, se alguém me perguntasse, professor, qual que é o Kp? Qual que é a constante de equilíbrio em relação à pressão? Então, a gente sabe o esquema do Kc, né? Então, no caso do Kp, pressão parcial de produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, SO3, aqui é 2SO3, esse 2 vai parar aqui em cima. Então, é SO3 elevado ao quadrado, tá? SO3 elevado ao quadrado. E o produto? Você tem dois produtos aqui, ó, SO2 e O2. O primeiro produto é elevado ao quadrado. O segundo produto é elevado a 1, que é ele mesmo, tá? Então, eu vou transcrever esse relato aqui na forma de equação. Então, veja, nós teremos, como aqui o SO2 é um gás, será a pressão de SO2 vezes a pressão do oxigênio, tá? E aí, o que vocês me perguntam? Mas aí não tem valores, né? Não tem valores, mas a gente pode, assim, hipoteticamente, montar a fórmula dela, tá? Agora, veja, aí embaixo nós temos um outro exemplo para a gente calcular o Kp. Gás amônia mais ácido clorídrico gasoso, produzindo cloreto de sódio sólido. Aí você fica com aquela cara de ué, assim, me olhando. Falei, peraí, professor, esse sistema, esse equilíbrio químico é heterogêneo. O que ele tem a ver com o peixe em cima, né? Veja, é um equilíbrio químico heterogêneo, porque esse material é sólido. Se ele é sólido, turma, o que a gente faz? Corta ele fora, tá? E eu vou montar a equação do Kp. Então, onde eu cortei ele, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 sobre, veja, concentração do NH3 mais concentração do HCl, tá?
E aí eu acabei esse exercício de modelo para vocês, tá? Então, olha, só para a gente resumir essa aula, né? Só para a gente dar um resumo. Então, eu posso, turma, ter uma equação química como essa aí, e eu posso calcular a constante de equilíbrio em função da concentração, é o Kc. Ou eu posso calcular a constante de equilíbrio da reação química baseada nas pressões, né? Então, como é que a gente vai fazer isso nessa equação? Então, ó, zinco sólido, cobre 2 mais aquoso, cobre sólido, zinco 2 mais aquoso. Vamos calcular o Kc? Vamos. Então, o Kc, o que, que eu faço? Cancelo o sólido. Então, veja, quando eu vou calcular o Kc, constante de equilíbrio em função da concentração, cancelei o sólido. Bom, mas se eu cancelar o sólido, o que, que vai sobrar? O cobre 2 mais e o zinco 2 mais. Então, eu vou colocar o quê? Produto por reagente, ó. Concentração de produto, que é o zinco 2 mais, sobre concentração de reagente, que é o cobre 2 mais, tá? Veja, montei a equação do Kc. Cancelei o sólido e considerei os outros, tá? Mas vamos supor, né, que alguém fala assim, ah, professor, mas eu também quero saber o valor do Kp, né? Aí, como é que a gente calcula o Kp? O Kp, turma, só em função da pressão de um gás, né? Então, veja, eu vou calcular o Kp para gases. Então, olha, o zinco é sólido. Posso usá-lo para calcular o Kp? Não. O cobre 2 mais é aquoso. Oba, posso usar ele para calcular o Kp? Não. O cobre sólido, a gente já viu, pela forma de estar em caráter sólido, pode considerar ele para o Kp? Não. E o zinco 2 mais? Ah, vai, ele é aquoso, né? Ele pode evaporar esse meio em água. Posso usar ele para o Kp? Também não. Ué, aí você me pergunta, eu não vou considerar nada? Não, porque nenhum deles é gasoso, tá? Então, nesse caso, eu digo que o Kp para reação química não é definido, tá? Não é definido. Tudo bem? Lembra que para calcular o Kc, eu tenho que cancelar a substância sólida. Para calcular o Kp, eu só posso calculá-lo se houver componentes gasosos. Tudo bem? E é isso, turma. Essa é a teoria que eu queria apresentar hoje, né? Então, vocês têm aí das aulas 47 e 48, e nós temos, turma, uns exercícios muito bons aí, ó. A gente tem o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3, o exercício 4, e olha que maravilha, o exercício 5, tá? Então, olha, vou pedir a grandíssima gentileza de vocês fazerem esses exercícios em casa. Não perdendo foco, turma, que a gente tem que fazer o quê também? A gente tem que fazer o TMTC, tá? Os exercícios da apostila são importantes? São. Dá para estudar só pela apostila para o vestibular? Não. Então, o que você tem que fazer? As listas de exercício. Então, o TMTC está aqui, tarefa mínima, tarefa complementar. Se vocês puderem, turma, se dediquem aí durante a semana, né, à medida do possível, e vão tocando esses exercícios para vocês praticarem e absorverem bem esse conceito, tá? E é isso.